A importância do manual de uso, operação e manutenção de um imóvel. Meu nome é Gisele e hoje eu quero falar com você a respeito desse assunto tão importante. O Manual de Uso, Operação e Manutenção é um documento que traz as informações sobre o empreendimento, diversas informações relacionadas ao uso, a forma de utilização e todos os requisitos para a manutenção do seu imóvel, de tal maneira que você possa garantir a vida útil desse imóvel ao longo dos anos. Nesse documento também virá especificado as garantias para cada um dos sistemas construtivos existentes. É extremamente importante que esse manual seja elaborado e seja feito por um profissional técnico com conhecimento do empreendimento e com conhecimento relacionado aos materiais e aos projetos utilizados. A elaboração do manual do proprietário, ela é obrigatória para todo e qualquer empreendimento, não importa se ele é residencial, comercial ou industrial. O que vai mudar? Vai mudar o conteúdo desse manual. Então, ele é um documento bastante técnico. Além das normas prescritivas, que são a 14037, que é a norma de elaboração de manuais, a NBR 5674, que trata sobre a manutenção dos imóveis, e a NBR 17170, que fala sobre as garantias, cada manual vai citar uma série de outras normas relacionadas, dependendo das características do imóvel. Se eu estou num condomínio, por exemplo, que tem piscinas, eu vou ter que ir até a norma de piscinas e entender o que ela recomenda em relação à manutenção e ao uso das piscinas. Ela fala inclusive de questões relacionadas à segurança. Se no meu empreendimento existe playground, eu vou ter que pegar as normas de playground para olhar quais são as recomendações dessa norma. E assim para todos os outros sistemas, né, que venham a ter nesse empreendimento. Com relação ao imóvel em si, né, ao apartamento ou à residência, a casa, né, no caso de ser uma casa, você vai tratar sobre as especificidades daquele local. Então, que tipo de piso eu tenho? Que tipo de aquecimento da minha água? É com um aquecedor a gás? É aquecedor com chuveiro elétrico? Então, você vai trazer características relacionadas a esse empreendimento. Uma pergunta que sempre me fazem e um erro que as construtoras normalmente cometem é achar que basta você ter um modelo padrão e utilizar esse modelo padrão em todos os seus empreendimentos. Não é assim que funciona. Essa é aquela velha história do copiar colar ou do salvar como. E com isso você tem grande chance de ter um manual que não esteja adequado à realidade do seu empreendimento e que pode, inclusive, vir a trazer problemas jurídicos para você no futuro. Então, o manual, ele é de cada empreendimento. Não existe um manual que seja único e que possa ser aplicado para todas as obras, todos os imóveis. É lógico que ninguém reinventa a roda o tempo todo. Então, o manual, você pode ter um documento base que vai ser o guia para a elaboração dos demais, mas sempre terá que ser olhado as particularidades daquele empreendimento. O que interfere na elaboração desses manuais? Por exemplo, a questão da personalização. Se você trabalha com alto padrão, por exemplo, médio padrão, e que você permite que o cliente personalize suas unidades habitacionais, você tem que saber que você vai ter muito mais trabalho na hora de fazer a elaboração desse manual. Muitas vezes não vai ser um manual, porque em geral você entrega dois manuais. Um que é do imóvel, que você vai entregar o mesmo manual para todos os proprietários, e o do síndico, que é o do condomínio. Quando você tem personalização, às vezes você vai precisar fazer um manual por unidade habitacional. Por quê? Porque você vai ter as personalizações. Então, nas situações onde você permite que o cliente inclua parede, tire parede, mude o banheiro, mude o piso ou qualquer outro tipo de situação, talvez você vai ter que pensar que na elaboração não serão dois manuais, mas vários manuais, conforme a quantidade de unidades habitacionais. Isso pode gerar dificuldades na hora da elaboração e também no custo, caso você deseje contratar um profissional para a elaboração desses documentos. O segundo erro relacionado à elaboração de manuais.
não colocar as especificações técnicas dos materiais aplicados. Muitas vezes você coloca a referência estética naquele material, porém, na hora de fazer uma recomposição, o morador ele precisa usar um material com a mesma especificação técnica para que não haja prejuízo no desempenho da edificação. Então, não basta você colocar a marca e o modelo de um determinado produto. É importante que você especifique tecnicamente, pois caso ele queira fazer uma troca, ele pode mudar de marca, ele pode mudar de modelo, ele só não pode mudar as características técnicas que venham a gerar prejuízos. O terceiro erro na hora da elaboração do manual do proprietário é você não levar em considerações as especificações existentes nos memoriais descritivos de projetos. É uma responsabilidade do projetista, durante a elaboração do projeto e de todos os documentos relacionados, fazer as especificações técnicas dos produtos e dos sistemas construtivos. Se na hora de elaborar o seu manual você não fizer uma compatibilização com o que está na documentação do projetista, você pode ter um erro bastante significativo. Então, atenção, verifique os memoriais descritivos. Quarto erro: a construtora não entrega os croquis das instalações hidráulicas e elétricas, principalmente hidráulicas, o que é um grande problema. Muitas vezes a pessoa vai fazer a mudança e vai fixar os armários, e o que acontece? Ela acerta exatamente na tubulação. E aí você já tem um problema com vazamento, tem que chamar a construtora, pode gerar dano, inclusive, no imóvel. Só que algumas construtoras dizem assim: não, eu não vou fazer um croquis, eu vou entregar o isométrico. Ele é um projeto que nem sempre o leigo entende. Então é muito importante que você faça os croquis e que você posicione a tubulação e marque qual é a região que ele não pode furar, para evitar de ter prejuízos. Quinto erro: não entregar o manual dos equipamentos, seja da área comum, seja da área privativa. Então, nós temos manuais de bombas, de elevadores, de pressurizadores, de filtros, todos eles devem ser entregues ao condomínio. E no caso do proprietário, da unidade habitacional, caso você entregue um aquecedor, por exemplo, também deve ser entregue o manual. Então, atenção! Ao comprar o material, o equipamento, solicite ao fornecedor o envio desses manuais para que você possa encaminhar junto com a documentação do manual do proprietário e do síndico. Sexto erro: não explicitar as garantias do fornecedor. Nós temos a NBR 17170, que estabelece os prazos mínimos de garantia relacionados aos sistemas, aos equipamentos, aos materiais aplicados. Porém, a gente tem que entender que existe a garantia legal e existe a garantia certificada, que é uma garantia fornecida extra pelo fornecedor. É quase como se fosse uma garantia estendida. Porém, se você não informar isso no manual do proprietário, ele não vai saber o prazo de garantia. Então, muito importante, pegue com o seu fornecedor o certificado de garantia adicional e explicite isso no manual do proprietário e no manual do condomínio. Sétimo erro: não realizar os ensaios comprobatórios do desempenho da edificação. Então, você precisa, ao longo da execução da sua obra, atender a norma de desempenho que nasceu lá na escolha do terreno, passou pelo projeto, pela aquisição dos materiais, pela execução, mas para você comprovar que o desempenho foi atendido, você precisa realizar os ensaios. E esses ensaios têm que ser realizados antes da entrega do imóvel ao cliente. Então, não deixe de realizar os ensaios para que você possa ter evidências de que o seu empreendimento atende à norma. Oitavo erro: não realizar os laudos, os ensaios necessários, além dos solicitados pela norma de desempenho. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de laudo de potabilidade da água, laudo de aterramento da edificação, laudo referente à sua água de reuso, bem como dos pontos de ancoragem. Por quê? Como você vai recomendar que seja feita, por exemplo, a manutenção da fachada do empreendimento, quando o condomínio for contratar essa empresa terceirizada para fazer essa inspeção e essa recuperação da fachada, os pontos de ancoragem precisam existir. Então, você tem que executar esses pontos de ancoragem e, além de executar, você tem que entregar o laudo de que ele atende
a norma e as cargas necessárias. Então, não entregar esses laudos pode gerar um problema futuro também para a sua construtora. Nono erro, colocar as garantias abaixo do que a norma estabelece. Então, a norma ela traz as diretrizes mínimas com relação às garantias do seu imóvel. Você precisa entender, nós temos também a lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que também estabelece o prazo, né, mínimo de 5 anos para as questões estruturais. Obviamente que nós temos alguns itens que têm garantias de 6 meses, garantias de 1 ano, 2, 3. Ao longo dos 5 anos, para cada sistema construtivo, a gente vai ter uma garantia diferente para cada componente, para cada equipamento. Porém, você tem que entender que você não pode, por lei, oferecer uma garantia inferior do que é prevista nas normas. E por último, mas não menos importante, um erro é você entregar os laudos de desempenho para o cliente. Gisele, mas você não falou que um erro era não fazer os laudos? Sim, um erro é você não realizar os ensaios, mas o outro erro é você entregar esses laudos para o seu cliente, por 2 motivos. Primeiro, às vezes a construtora faz o laudo e não passa. E aí ela já entrega para o cliente um laudo dizendo que não passou, ou seja, que ela já está com um problema. Isso é uma situação. Uma outra situação é que, por mais que passe no ensaio, que você atenda, não cabe a você entregar isso para o cliente. Caso o cliente se sinta atingido de alguma forma e achando que o empreendimento não atende, ele deve solicitar isso e aí sim você vai fazer a comprovação, ou em vias amigáveis ou judicialmente. Então, a construtora ela precisa garantir que ela tem as comprovações, mas não necessariamente entregar isso para o morador. Agora, se você precisa de ajuda na elaboração do manual do proprietário, no manual do condomínio, do seu empreendimento, fale com a gente. Nós podemos ajudá-lo a elaborar manuais técnicos, completos e que atendam às normas técnicas e às necessidades da sua empresa e do seu cliente. Agora, se você não quer contratar, terceirizar esse serviço e você mesmo quer fazer a elaboração, mas precisa entender mais a norma de desempenho e como fazer esse manual de tal maneira que atenda às necessidades e às exigências da norma, eu te convido a conhecer o nosso curso Norma de Desempenho na Prática. Clica em algum lugar aqui nesse vídeo e saiba mais.